Em quem acredita mais uma testemunha de Jeová? Na Bíblia ou no corpo governante? Veja isso depois da nossa vinheta. Só que não, nosso canal não tem vinheta. Até gostaria que tivesse, mas é um canal puramente artesanal. Tudo é feito em casa, na mais absoluta simplicidade, sem edição de vídeo, sem corte, sem vinheta. Mas a gente vai seguindo em frente. Deixa eu conversar com você sobre essa pergunta que fiz logo no início do vídeo. Em que uma testemunha de Jeová acredita mais? Na Bíblia ou no corpo governante? Uma testemunha de Jeová acredita piamente naquilo que o corpo governante diz, em detrimento daquilo que a Bíblia diz. Deixa eu citar um exemplo para você aqui nesse vídeo. Em um grupo fechado no Facebook, eu fiz a seguinte pergunta: é pecado orar a Jesus? Pode-se orar a Jesus? O que diz a Bíblia? Entre as muitas pessoas que responderam, uma testemunha de Jeová disse o seguinte: não, oração somente a Jeová. Essa foi a primeira coisa que disse a testemunha de Jeová. A segunda coisa que ela disse foi o seguinte: quando Jesus estava na terra, era possível falar, conversar com ele. Depois que ele foi para os céus, não é possível mais orar, conversar, falar com Jesus. Será que a testemunha de Jeová está certa? Foi o que eu respondi para ela. Primeira coisa que eu respondi para ela foi o seguinte: por favor, posta aqui nos comentários o texto ou os textos que afirmam essa modificação, de que depois que Jesus foi para os céus, não é possível mais falar, conversar, pedir alguma coisa para ele. A testemunha de Jeová precisa saber, e eu acredito que sabe, apenas ela foi desonesta intelectual em nome do corpo governante, em nome da sua religião. A testemunha de Jeová sabe que orar é o mesmo que falar, que conversar. Isso é orar. Então eu pedi para ela que pusesse nos comentários os textos afirmando essa alteração, de que Jesus na terra era possível conversar, falar, pedir as coisas a ele. Depois que ele foi para os céus, não é mais possível. Se você tiver esses textos, por favor, ponha aqui nos comentários, porque a testemunha de Jeová escamoteou e não colocou. A segunda coisa que eu disse para as testemunhas de Jeová foi em relação à sua primeira afirmativa, a sua primeira afirmação. Ela disse não, oração só a Jeová. Então eu postei nos comentários Atos capítulo 7, versículos 58, 59 e 60. E mostrei nesse texto de que Estevão, momentos antes da sua morte, ele fez uma oração, ele fez um pedido, ele conversou diretamente com Jesus Cristo. Permitam-me ler com vocês Atos 7, 58, 59 e 60. E tire você mesmo a sua conclusão ou as suas conclusões de em quem uma testemunha de Jeová acredita mais, na Bíblia ou no corpo governante. Veja comigo. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram, tiraram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Atenção para o versículo 59. E apedrejaram a Estevão, em que, em invocação, dizia, atenção, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em quem uma testemunha de Jeová acredita mais? Na Bíblia ou no corpo governante? O versículo 59 está dizendo claramente, sem precisar interpretação, porque tem texto que ele é auto-interpretável,
Sem precisar interpretação, o texto diz que Estevão orou a Jesus, entregando a ele o seu espírito. Versículo de número 60. E pondo-se de joelhos, veja a posição corpórea de Estevão. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, orou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhe imputes, não considere o pecado que eles estão cometendo. E tendo dito isto, desfaleceu, morreu. Deixa eu fazer a leitura deste versículo 60, conforme a tradução do Novo Mundo traduziu. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor Jeová. Essa tradução está errada, está equivocada. Vou fazer a tradução fiel para o texto grego original. Kyrios, que em grego quer dizer Senhor. A introdução do nome Jeová aqui é indevida, é irresponsável, é tendenciosa, é maléfica. O texto original diz: Kyrios, não lhe imputes este pecado. Veja de que no versículo 59, Estevão está orando, está falando, está conversando, está pedindo a Jesus para que receba o seu espírito que está prestes a se desprender do corpo. O versículo 60 é apenas a continuidade da oração do versículo 59, com quem Estevão está conversando, que é com Jesus. No versículo 58, ele chama pelo nome. No versículo 59, melhor dizendo, ele chama pelo nome Senhor Jesus. No versículo 60, ele chama pelo título Kyrios. Não imputes a eles, não considere o pecado que eles estão cometendo. Veja aqui duas coisas. Primeiro, vale mais o que o corpo governante diz do que aquilo que a Bíblia diz. Segundo, para evitar a verdade, ou a tentativa de evitar a verdade de que Estevão está orando a Jesus, o versículo 60 é traduzido erroneamente, para tirar de Estevão a oração que ele fez a Jesus, ou para tirar de Jesus a oração que Estevão fez. E chegou no versículo 60 e introduziu erroneamente o nome Jeová. Para o corpo governante, no versículo 59, Estevão está falando com Jesus. No versículo 60, Estevão não está mais falando com Jesus, está falando com Jeová. É isso que uma seita faz com a pessoa. Domina tanto a sua mente que faz com que ela desconsidere o texto bíblico. Me desculpe, minha cara testemunha de Jeová, mas eu vou seguir o exemplo de todas as personagens bíblicas nos 4 evangelhos que recorreram a Jesus, lhe fazendo solicitações, pedidos, dobrando os joelhos aos seus pés e o adorando. Vou seguir esse exemplo porque não há nenhum texto que altere essa modificação. Vou continuar fazendo por causa de Atos, capítulo de número 7, versículo 58, 59 e versículo 60. Vou seguir o exemplo de Estevão. Nas horas de perigo, de necessidade, de comunhão, eu vou fazer como Estevão fez. A oração a Jesus. Vou orar a Deus o Pai, a Deus o Filho e ao Deus Espírito Santo. Em quem acredita mais uma testemunha de Jeová? Na Bíblia ou no corpo governante? Este vídeo responde essa pergunta. Deus abençoe a todos.